Coacê, 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 Xangá, coatingarama, oracipe, oracipe, coacê, 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 Xangá, coatingarama, oracipe. Saravá profunda a todos. Estamos aqui com mais um vídeo, né, dessa série Desvendando a Umbanda, né, e a nossa casa ela possui basicamente 3 tradições, né, na nossa casa. Nós temos aqui a tradição do tambor, tradição Igala, né, que é a tradição onde contribui-se, né, com a permanência da tradição africana através do culto a Yan, a divindade dos tambores, que é a Yan-Niedima, é uma divindade do povo Igala da África, que é um povo que descende dos egípcios, né? A nossa outra linhagem, né, é a Umbanda esotérica, né, de onde nós fomos iniciados, onde nós descendemos. E a outra terceira linhagem seria a da pagelança, né? A pagelança, a encantaria de pagelança, né, na verdade. E nós estamos aqui buscando alguns esclarecimentos. Ocorreu-nos um insight, né, uma intuição, talvez uma intuição. Estávamos aqui preparando algumas bebidas, né, que fazem parte da ritualística de pagelança, e terminando os rituais, terminando todo esse trabalho para fazer essas bebidas, né, que fazem parte do rito, que são as bebidas enteógenas, né, que nós já vamos falar sobre isso. E como falar de encantaria está na moda hoje, né? Hoje, mais do que falar de preto velho, do que falar de caboclo, né? As pessoas estão muito mais vinculadas às coisas de Exu, muito mais vinculadas às coisas de encantaria via Jurema, Catimbó, né? Que virou uma espécie de moda agora, né? Então nós quisemos dar a nossa contribuição, falando um pouquinho, né, do que nós fazemos. Nós não fazemos Jurema nem Catimbó, nós fazemos pagelança. E essa linhagem de encantaria tem a ver com outras linhagens, né, porque as pessoas separam os ritos, mas no mundo espiritual não há separação. Então o mundo dos encantados, o mundo dessa distribuição toda desses espíritos naturais, eles têm a ver muito com famílias, né? Eles se agrupam em famílias, e essas famílias se agrupam em reinos, né, praticamente. Que nós vamos encontrar divindades ligadas aos catimbós, às juremas, divindades ligadas às próprias encantarias das nações, né? Dos candomblés Angola, dos candomblés mesmo, dos candomblés Queto, onde baixam essas entidades, e outras entidades relacionadas à natureza que baixam ali nos cultos de pagelança também, né? No nosso caso, a nossa pagelança de nossa casa vem através de nossa avó, né? Uma pagelança mais guarani, vamos dizer assim, que foi o que aprendi, né? Foi o que eu aprendi com ela, com essa minha avó, né? E ela era uma índia guarani chamada Amanari. E o que nós aprendemos, né, talvez fosse até um pouco já misturado, né, com determinadas questões da própria Umbanda, assim como todos os cultos são misturados, né? Se você vai para o Nordeste, você vai nas próprias Juremas, você vai nos Catimbós, você já vê que há uma mistura com muita coisa da nação, inclusive, né? Então o que nós fazemos tem a ver com uma coisa mais ligada ao indígena, né, mais ligada às tradições indígenas. E essa questão
né, das bebidas, né, os povos indígenas, eles se utilizam dessas bebidas com o fim de se ligarem com o mundo espiritual. Aí vocês podem até dizer, mas são drogas alucinógenas, né, que tem essa monta, essa capacidade de modificar a consciência. Sim, né, elas modificam a consciência, mas não podemos nos esquecer de que o vinho e o tabaco, né, que é muito usado, e outras bebidas, são usadas socialmente na civilização ocidental ou na dita sociedade civilizada. Essas substâncias começaram com o uso ritual, né? O vinho e outras substâncias que eram usadas pelos próprios povos ocidentais em seu princípio. Os próprios celtas, né, eles usavam determinadas substâncias para dar força e vigor, né? O próprio oráculo de Delfos na Grécia, né, havia emulsões, né, dentro das cavernas, que aquilo era também algo que trazia um transe, né? E a ideia de você usar a beberagem entre os indígenas significa você introjetar dentro de você todo o universo do mundo natural que traz, na realidade, a alma dos espíritos, e os setores da Umbanda são chamados espíritos elementares, que são espíritos da natureza, são espíritos ligados à identidade daquilo que nos faz sermos conectados com o mundo vegetal, mineral e animal. Ou seja, nós possuímos essa camada tríplice com esses espíritos auxiliares, né, esses espíritos dévicos, que fazem com que nós vamos subindo nessa hierarquia ascendente, e esses espíritos vão nos auxiliando até chegarmos no processo de consciência de seres humanos quando nós encarnamos pela primeira vez, né? Esses espíritos auxiliam essa jornada do ser humano até chegar na sua humanização. E esses espíritos, né, esses seres que habitam a natureza, estão obviamente ligados aos elementos ar, fogo, água e terra. Então, quando você se utiliza dos enteógenos, né, que são essas beberragens, na verdade você está introjetando, você está colocando dentro de você a capacidade de se relacionar de forma saudável com esse mundo espiritual que nós não temos acesso, né, no dia a dia. Nós temos acesso na nossa mentalidade mais objetiva. A ideia é você atingir algo mais subjetivo, uma percepção que se amplifica para que você entre em contato não com o objetivo de dominar, não com o objetivo de querer ser rude com os elementos, mas de se associar a eles. A ideia é a associação, você associar com os espíritos da natureza, se associar com os 4 elementos para que esses elementos possam te reconhecer como pertencente a essa natureza, essa mesma natureza. Então essas beberragens, né, que isso depois passou para os outros cultos mais híbridos, né, dentro da própria Umbanda, das próprias nações onde houve a mistura, isso passou com algumas outras modificações, né, que é onde você vê os caboclos baixarem, os caboclos às vezes dentro de alguns cultos mais dentro da própria Umbanda, dos candomblés, onde às vezes o caboclo pede uma cerveja, né, uma cerveja preta, uma cerveja branca mesmo, os Exus com seus curiadores, né, tudo isso tem uma função, né. Recentemente nós vimos aí umas pessoas comentando, dizendo que os Exus já ficavam bêbados no mundo espiritual, incorporavam bêbados. Isso é um absurdo, minha gente, né? Tem coisas que nós temos que começar a refletir, né? Nenhuma entidade deixa os seus médiuns alcoolizados. E se elas usam
dessas bebidas é para fazer com que as pessoas sejam higienizadas em partes astrais. Isso faz parte da magia deles. E nenhuma entidade deixa seus médios alcoolizados, isso é um absurdo. Né? E nenhuma entidade fica bêbada também. Né? Isso aí é uma infantilidade assim, sem tamanho. Então é preciso tomar muito cuidado com o uso de substâncias em rituais. Porque as substâncias, elas abrem campo, elas abrem caminho, elas abrem até dimensões, né, que são dimensões internas, na verdade, aonde você pode se projetar num processo de estase e encontrar coisas muito negativas internas suas. Né? Precisa tomar muito cuidado sobre isso. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre, né, essas bebidas. Claro que não vamos dizer como se prepara, é preciso de muita oração, são dias de preparação, é preciso ter um foco, uma concentração muito grande, muita seriedade para fazer isso. E ao contrário que muitos pensam, esse é um alerta, né, que eu estou dando, toma muito cuidado, viu, com o preparo da ayahuasca, do daime, né? Tomar muito cuidado com o preparo até da própria Jurema. Né? As pessoas hoje em dia elas estão, na verdade, querendo trocar um vício por outro. Né? É preciso tomar muito cuidado com isso. Isso é um absurdo, porque você está, na verdade, profanando o poder dessas ervas. Você está profanando o poder dos espíritos que são guardiões dessas. E você pode perguntar a qualquer autoridade indígena séria, né, que qualquer pajé sério, não se usa essas substâncias à torta direita e de qualquer forma, não. Você não pode toda semana ficar tomando daime, você não pode toda semana ficar usando, né, dessas bebidas sagradas para poder aplacar determinadas ou trocar os vícios internos que você tem. Né? Inclusive, a ideia central e principal do uso dessas bebidas, principalmente o daime, é que você faça esse uso disso pelo menos só 1 ou 2 vezes ao ano, com a supervisão de 2 ou 3 pajés ou 2 ou 3 sacerdotes. Não é como estão sendo feitos. E isso não deve ser feito também em cidade grande, por conta da parte astral que existe na cidade grande. No meio da mata, da floresta, você está em contato com espíritos puros. Então, quando você usa das beberragens, o que acontece? O mecanismo é o que os antigos pajés faziam, é o uso do fundo, ou seja, você possui um processo de desdobramento, porque os indígenas, eles possuem um modo de contato com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual, diferente, muito diferente das raças negra, branca e amarela. A raça vermelha possui um processo de desdobramento, ou seja, o pajé se desdobra e vai conversar com os espíritos no mundo espiritual. É diferente da incorporação, é diferente do processo mediúnico, que é algo que já é mais relacionado aos transes da raça branca. Então, quando o pajé ele vai para o mundo espiritual buscar as respostas diretamente com os espíritos, essas beberragens ajudam, né? Ajudam a entrar em contato com esses seres espirituais, entrar nessas outras dimensões, e aí o pajé traz as respostas. Se você está usando o daime, seja lá qualquer alucinógeno, de forma descontrolada, de forma irresponsável, que é o que a maior parte das pessoas fazem e usam, principalmente dentro das cidades, o que vai acontecer? Você vai entrar em contato com os seres espirituais de um astral pesado, que é o astral das cidades. Né? E aquelas visões, as mirações que as pessoas têm é por causa de um processo de deslocamento do corpo astral e de uma visão espiritual do ambiente em que a pessoa está. Então, às vezes, a pessoa vê coisas terríveis, porque ela está envolvida com um astral muito negativo, que é o astral da civilização.
Diferente de você encontrar espíritos bons e puros em locais onde há sítios sagrados, é muito diferente. E, como eu estava dizendo, a raça vermelha se utiliza no contato com o mundo sobrenatural através, ou se utilizava, né, do desdobramento. A raça negra através dos oráculos, principalmente. A raça branca através do processo mediúnico. Os espíritos vêm até os seus médiuns e incorporam neles. E a raça amarela através da meditação. É claro que isso não é, uma coisa não exclui a outra, né? Claro que há mediunidade em todas as raças e todas as civilizações, sempre houve também o processo de transe, de desdobramento, e sempre houve os oráculos e as meditações em todas as raças, mas essas raças especificamente se utilizavam mais particularmente de cada um desses processos. E dentro da Umbanda, tudo isso se junta. Na Umbanda nós temos a meditação, nós temos o desdobramento, nós temos a mediunidade e nós temos os oráculos também. Tudo isso se junta porque a Umbanda ela puxa, né, um pouco de cada uma dessas tradições para si mesmo, para que possa haver uma unidade consciencial entre todas elas, para que possa haver, inclusive, a relação entre determinadas pátrias espirituais diferentes. Além da ayahuasca, além do próprio daime, né, dos seguns cipós, existe a jurema, né, que é utilizada largamente hoje em dia, né, por várias tradições das encantarias. A jurema ela possui uma substância nela que é chamada DMT, que é uma substância que é interessante porque ela é produzida naturalmente no nosso corpo em estados como o do nascimento, em estados de euforia e no estado da própria morte, né? Essa substância é produzida pelo próprio corpo. E é por isso que ela é utilizada pelos indígenas para que haja o contato com o mundo sobrenatural, ou seja, quando você se utiliza da jurema, você está entrando em contato com a origem, né, que é o nascimento, com o êxtase, que é a sublimação, o processo de glória, e com a ideia do próprio final das coisas, né? Porque a jurema ela é algo que elenca, é algo que faz com que haja a unidade entre o nascimento, o crescimento e a morte, porque ela é considerada a senhora de todos os ciclos do mundo, né? A árvore da jurema. Inclusive, nesses cultos fitolátricos, né, que são os cultos às árvores, os cultos às plantas, o próprio Moisés, né, quando ele louvava a sarça e a própria Arca de Noé também, são feitas de plantas com resultados, cujo resultado é alucinógeno. Então essa é uma prática muito antiga dentro das tradições, né? Uma prática muito antiga, mas é preciso tomar muito cuidado com o uso delas, principalmente porque é preciso sacralizar a produção dessas bebidas e não utilizá-las à torta direita, né? Porque tudo que é demais, né? Tudo que é demais causa desequilíbrio, tudo que é de menos causa desequilíbrio. É preciso achar esse ajuste. O próprio Buda dizia sobre o caminho do meio. O caminho do meio não é você encontrar o equilíbrio entre duas potencialidades, direita e esquerda, você encontrar o meio. Não, o caminho do meio ele é o alto. O caminho do meio é o triângulo, é o equilíbrio que está acima das divergências. Então, se todas as pessoas dentro das religiões, e eu não sou ninguém para dar esse conselho, mas é preciso pelo menos refletir nisso, porque eu refleti nisso durante muitos anos. Quando você sobe, você encontra o meio das coisas e você acaba com as divergências. Então é preciso encontrar a coerência em tudo que nós fazemos, encontrar
a ideia de unidade entre o que nós fazemos. Então o caminho do meio é elevar-se acima das diferenças. O preparo dessas bebidas, além de orações, além de cânticos, existe uma relação entre a fumaça, entre a bebida que está sendo feita, como eu falei, orações e os cânticos. Então, para encerrar essa nossa conversa dessa semana, vou fazer um cântico, né, que é pouco cantado, né, nessas tradições de hoje em dia, né, que é um cântico de encantado que é de baiano, né, que é bem diferente do que se ouve por aí, né? Ele é assim, ele é uma oração. Inclusive nós cantamos aqui para preparar alguma dessas bebidas aqui, né? Que nós preparamos que nós fizemos aqui um pouco da ayahuasca, né? E são utilizados para rituais diferentes, né? Para questões diferentes. Existe a jurema, preparo com a jurema de casca, preparo da jurema com a folha e preparo da jurema com a raiz, que são coisas diferentes também. Aqui, da folha, né? E nós temos a casca, temos o daime também, fizemos, cipó cruz, né? E outros, tem o cravinho, tem várias bebidas, né? Que os índios se utilizam para, na verdade, não promover transes diferentes, mas para fazer curas diferentes. E essa cura se dá em nível emocional, vamos dizer assim, né? E depois isso se reflete na parte física. Mas nunca com alterações mentais. É preciso tomar muito cuidado, mais uma vez, com o uso do daime, com o uso da ayahuasca, com o uso da própria jurema e, para não dizer, tomar cuidado com o próprio álcool, né, dentro dos rituais. Muito cuidado, minha gente. Isso aí, misturar religiosidade com vício não dá coisa boa. Então, ficamos por aqui hoje e vamos cantar um ponto, né, que usamos também para imantar algumas dessas bebidas aqui, uma delas especificamente. Eu vim de longe pelas ondas d'água, acobertado pela fortaleza. Eu vim de longe pelas ondas d'água, acobertado pela fortaleza. Baiano grande, ele quem me trouxe, maresia é o meu cavalo. Baiano grande, ele quem me trouxe, maresia é o meu cavalo. Esse cântico refere-se a uma entidade, obviamente o baiano, né? O baiano não é aquela entidade que é do estado da Bahia, né? Em origem, os baianos eles são os espíritos de várias categorias que habitam as baías, que é o lugar aonde o mar se encontra com a terra. Existem 3 momentos do mundo elementar, o mundo dos encantados, que é a origem, que é o mar, né? São os 3 grandes reinos, né? Por onde todos esses espíritos se reúnem. O mar, onde nós encontramos aqueles espíritos da classe dos marinheiros, vamos dizer assim. A Bahia, que são os espíritos relacionados à zona limítrofe, quando a vida surge, ela sai do mar para a terra, que é a Bahia onde esses são chamados os baianos. Mas uma série de outros espíritos se agrupam dentro dessas linhagens. E da terra, que são chamados boiadeiros, né, que são figuras
Todas essas figuras existem, isso não é só brasileiro, isso existe em várias tradições do mundo inteiro. Existem marinheiros no mundo inteiro, né? Histórias de marinheiros, né? Histórias muito antigas. Aqueles pescadores, né? Que ficavam próximos às baías, como o Logum-Edé é um deles, até inclusive na própria África, né? Mal relacionando, porque é uma divindade considerada uma divindade, um orixá, mas nós estamos relacionando com uma pessoa de função viva. E os próprios boiadeiros, né? Lembrando, por exemplo, que Krishna era chamado Gopala, que era o boiadeiro. Ele andava em cima de um boi, né? E tudo isso faz parte do imaginário, né, dessas entidades, né, que aqui no Brasil elas adotam e, obviamente, se relacionam com o imaginário e com a nosso processo de relação até, vamos dizer assim, uma relação mais da nossa cultura brasileira. Então nós temos aqui nossos próprios encantados, né? Nossos próprios espíritos que são da natureza daqui, dessa região astral do nosso país, mas isso existe no mundo inteiro. Então, saravá profundo a todos vocês, e essa foi mais uma conversa, né, da gente desvendar um pouquinho das coisas que estão por trás dos véus da Umbanda, né, e das tradições que são cultuadas aqui no Templo da Estrela Verde. Um saravá profundo, até a nossa próxima explanação. Obrigado.